Olá amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cálculo do preço-teto, essa informação tão importante para todos os investidores, que inclusive foi alvo de muitas observações no vídeo anterior. É imprescindível para você complementar a sua estratégia e entender até que ponto você pode seguir investindo em determinado ativo. É preciso frisar também que os critérios colocados em prática para esse cálculo levarão em consideração a filosofia de investimento do Luiz Barsi Filho e do Décio Bazin, mais voltada para as empresas boas pagadoras de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, todas as formas de remuneração ao investidor. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver pontos como qual a importância do preço-teto e a sua diferença para o preço justo, critérios para a escolha de ações alinhadas com a filosofia de Luiz Barsi, voltada para o recebimento de dividendos, e a apresentação de duas maneiras para calcular o preço-teto considerando diferentes variáveis. Mas antes de dar início ao nosso vídeo de hoje, eu quero dar as boas-vindas a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E começando a análise do nosso vídeo através das premissas básicas do método de cálculo do preço-teto. Esse método foi criado originalmente pelo Décio Bazin e difundido através do seu livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Embora atualmente ele tenha sofrido algumas adaptações e seja amplamente utilizado pelo Luiz Barsi Filho. Então, dado esse contexto inicial acerca das premissas básicas, é importante que você entenda o contexto em que se insere essa fórmula de cálculo do preço-teto e que, como ficará mais claro a partir do momento que nós explicarmos mais à frente aqui nesse vídeo, ele não vai ser utilizado para todo tipo de ação, nem para todo tipo de setor com aplicação geral e restrita. E uma frase que chama a atenção, porque explica a metodologia quase de forma sintetizada e a importância da fixação do preço-teto pelo investidor, é atribuída ao Benjamin Graham. Muito embora não seja nenhum dos dois personagens citados anteriormente, essa frase se encaixa perfeitamente dentro do assunto que está sendo tratado no vídeo de hoje. Diz ele, abre aspas, o investidor individual deve ser capaz de justificar cada compra que faz e cada preço que paga por meio de um raciocínio objetivo e impessoal, que o satisfaça e que apresente uma margem de segurança em termos de valor para proteger sua aplicação. Então, essa pequena frase resume e sintetiza todos os campos que iremos abordar nesse vídeo em razão do cálculo do preço-teto. Agora passamos a algumas observações importantes que você deve fixar em sua mente para que esse tipo de cálculo venha a lhe ajudar na sua caminhada como investidor. O primeiro ponto é que esse método deve ser utilizado após uma escolha criteriosa dos ativos, considerando alguns critérios pré-definidos. Então esses critérios vão ser vistos daqui a pouco no vídeo, mas de antemão é preciso que você, ao selecionar os ativos em que você utilizará esse método de cálculo do preço-teto, faça uma escolha, um filtro criterioso para entender a dinâmica de aplicação desse cálculo e também ativos que sejam interessantes para você como investidor e que façam sentido para a sua estratégia de investimento. Outro ponto é que as empresas escolhidas devem possuir um bom histórico no pagamento de dividendos, pois essa variável integrará o cálculo. Por isso, não é recomendável a utilização dessa forma de calcular o preço-teto em relação a empresas de crescimento ou com pagamentos baixos ou não recorrentes de dividendos, pelo risco da obtenção de um preço-teto distorcido. Então, muito cuidado com esse ponto ao eleger as empresas que serão objeto dos seus investimentos e do cálculo do preço-teto. Outras observações importantes acerca da metodologia adotada para o cálculo do preço-teto contido nesse vídeo é de que não se trata de um processo de valuation para avaliação das empresas através da análise de diversos indicadores. Também não deve ser confundido com o preço-alvo, amplamente publicado em sites de investimento e casas de análise, muito menos com o preço justo, que é outro método de valuation difundido pelo Benjamin Graham para encontrar o valor intrínseco das ações. O preço-teto, em verdade, é o preço limite para a compra de uma ação, calculado com base no dividendo que se espera receber para garantir ao investidor uma margem de segurança no investimento.
Então é basicamente a diferença entre o valor da cotação atual e o valor que você projetou como preço máximo a ser pago. A margem entre esses dois pontos é a sua margem de segurança que vai garantir a possibilidade de um retorno que você espera em relação aos dividendos, mas também a compra daquele ativo a um preço mais atraente. Pois bem, então passamos agora à análise dos requisitos para a escolha dos ativos que serão objeto do cálculo do preço-teto, e naqueles em que você pretende, como investidor, realizar os seus aportes. Então, considerando a filosofia de investimento que cerca esse cálculo de preço-teto apresentado nesse nosso vídeo, e ainda falando, obviamente, dos personagens que já foram citados, o Décio Bazin e o Luiz Bassi, é preciso que você entenda que existem determinados critérios que devem pautar a sua escolha dos ativos em que você vai investir. O primeiro deles é a escolha de ações de empresas dos setores perenes. Os setores perenes são aqueles considerados mais estáveis e duradouros ao longo do tempo, com uma demanda constante, uma tendência a sobreviver às flutuações econômicas. Então, mesmo em períodos de crise, de recessão, as empresas desses setores continuam suas atividades, pois elas oferecem produtos e serviços essenciais para a sociedade. Sendo assim, essas empresas costumam passar por menos variações, além de terem uma maior previsibilidade e solidez em relação aos resultados e ao pagamento de dividendos. Então, como o investidor precisará dessa renda no futuro, independentemente das crises que acontecerão, por isso, as probabilidades jogam a favor das empresas desses setores, e por isso é importante que você escolha elas como investidor de longo prazo, justamente por essas características de manutenção e previsibilidade que são relacionadas às empresas desses setores. E aí nós colocamos uma lista que elenca alguns exemplos de setores considerados perenes e também alguns exemplos de empresas e ações através dos seus tickers ou códigos que estão contidas em cada um desses setores. Vale dizer que não se trata de uma recomendação de investimento, utilizando essas empresas apenas como exemplos para ilustrar o assunto que está sendo nesse momento tratado. Então temos aí setores bancários, com o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, o Banrisul e o Banco ABC. O setor elétrico com a Taesa, a Transmissão Paulista, ou ISA-CETEP, a ENGIE, a AES Brasil, a CPLE Energia e a Alupar. O setor de seguros com o Banco do Brasil Seguridade, a BB Seguridade, com a Caixa Seguridade e a Porto Seguro. Saneamento com a Sanepar e a CEMIG, e telecomunicações com a Vivo e a TIM. Como segundo critério, nós temos a escolha de ações de empresas boas pagadoras de dividendos. São aquelas que possuam um histórico de pagamentos recorrentes, com pelo menos 5 anos ou mais de pagamentos de dividendos realizados de forma contínua. Como terceiro requisito, temos as ações de empresas lucrativas, que são aquelas que possuem um histórico de lucros recorrentes com pelo menos 5 anos ou mais de apresentação de resultados positivos e crescentes de forma contínua. Em relação a esses 3 critérios, eles são os basilares, são aqueles que devem obrigatoriamente serem considerados no seu estudo de ativos em que você pretende investir, caso deseje aplicar essa fórmula de preço-teto. Nesse caso, nada impede que você acrescente outros critérios, outros filtros na escolha dos seus investimentos, considerando os seus objetivos e a sua estratégia de investimento. Mas esses estão de acordo com o perfil de investimento adotado por aqueles que basearam ou que formularam essa fórmula de calcular o preço-teto. É preciso dizer que o racional para a fixação do preço-teto será apresentado através de 2 premissas principais. A primeira delas é a definição do preço-teto considerando o histórico de remuneração aos acionistas com base no passado, ou seja, na recorrência dos pagamentos e nos lucros. Outra premissa e outra fórmula de realizar o cálculo de preço-teto será apresentada com base em projeções de pagamentos de dividendos aos acionistas no futuro. Então temos uma análise do histórico no passado e projeções em relação aos exercícios e ao desempenho operacional dessas empresas no futuro. É preciso deixar claro que por esse método, em relação aos dividendos,
Os investidores de longo prazo devem buscar pelo menos 6% de dividend yield, de retorno com os proventos, sob pena de não compensar o investimento em renda variável. Os ativos escolhidos, é bom que se frise, devem possuir esse valor médio em seu histórico. Então, para essa fórmula ser adequadamente apresentada, sem eventuais distorções, esse critério de mínimo de dividend yield esperado ou desejado pelo investidor deve ser obedecido. E é preciso ressaltar que em todos os exemplos utilizados para a apresentação das fórmulas de cálculo do preço-teto, nós utilizaremos o Banco do Brasil com ticker ou código da ação BBAS3 e através do seu site de relacionamento obteremos todas as informações necessárias para a realização dos nossos cálculos. E a primeira fórmula de calcular o preço-teto é através do cálculo do preço-teto atual, com base no passado. E os dados necessários para a aplicação e implementação desse cálculo são basicamente o histórico de dividendos dos últimos 3 ou de até 6 anos. Fica a critério do investidor o período utilizado. É preciso que tenha atenção em relação ao mínimo para que não seja gerada aí uma distorção em relação ao valor. Em nosso exemplo, como alertado aí no texto, utilizaremos os últimos 5 anos do histórico de dividendos do Banco do Brasil. E é sempre importante observar os critérios para a escolha das empresas, selecionando apenas aquelas que se enquadrem e passem nos filtros estabelecidos pelo investidor, adequando a filosofia de investimento e a sua estratégia e objetivos com o aporte nesses ativos. Tranquilo? Então, em relação ao cálculo e a coleta de informações, é preciso dizer que você consegue essas informações facilmente em qualquer site relacionado às questões de investimento, como o Status Invest, o Investidor 10 e vários outros sites que tenham a compilação dos dados de cada um dos ativos. Nesse exemplo aí, nós temos uma demonstração dos dividendos pagos pelo Banco do Brasil através do site Status Invest. Então, partindo diretamente ao cálculo e a forma como ele é estabelecido, temos aí essa planilha com o BBAS3 com o valor atual, na data de gravação desse vídeo, em R$ 50,03. Então, o que foi feito? Coletada a informação em relação ao dividendo pago por ação nos últimos 5 anos. Note que em 2018, R$ 1,51, 2019, R$ 2,55, 2020, R$ 1,48, 2021, R$ 2,27 e 2022, R$ 4,17. A conta é simples, basta você buscar um resultado com a média aritmética dos pagamentos de dividendo por ação. Soma os 5 valores e divide por 5. Então chegamos aí a um dividendo por ação médio pago nos últimos 5 anos de R$ 2,40. Considerando aquele parâmetro de 6% do dividend yield desejado pelo investidor como mínimo, o cálculo é feito considerando o dividendo por ação médio de R$ 2,40 dividido pelo preço-teto estabelecido de 6%, ou dividend yield desejado, de no mínimo 6%. Agora, o cálculo é feito apresentando esse dividend yield, essa porcentagem, de maneira decimal. Então, temos aí 2,40 dividido por 6%, que seria, de forma decimal, 0,06. Fazendo um total, ou apresentando um resultado de preço-teto de R$ 40. Note que o cálculo consiste basicamente no valor médio dos dividendos pagos por ação dos últimos 5 anos, dividido pelo dividend yield desejado. Esse dividend yield pode ser maior do que 6%? Pode. Pode ser de 7%, pode ser de 8%, de 10%, depende do que você espera desse ativo e da forma, a filosofia de investimento e da sua estratégia. É preciso que você entenda que, obviamente, quanto maior o dividend yield esperado, menor será o seu preço-teto e talvez muito menor ainda a sua margem de segurança, que seria a diferença entre o preço do ativo hoje e o preço-teto que ficar estabelecido em razão desse cálculo. Então você pode sim readequar esse dividend yield desejado. Agora é preciso que entenda que o parâmetro inicial são esses 6%.
Vamos agora à segunda fórmula de calcular o preço-teto. Seria o preço-teto projetivo, com base nas projeções de lucros apresentados pelas empresas, em que nós iremos realizar os investimentos e o cálculo de preço-teto. Os dados necessários para a realização desse cálculo são a projeção do lucro líquido ajustado para o curto prazo, o exercício financeiro seguinte, por exemplo, a projeção do payout adotado pela empresa. Ou seja, o payout consiste na parcela do lucro líquido, como já dito em outros vídeos, distribuída aos acionistas em forma de provento, seja ele quaisquer espécies, dividendos, juros sobre capital próprio ou outras formas de remuneração ao investidor. E ainda precisamos também do número total de ações emitidas pelas empresas. É preciso alertar que, em nosso exemplo, nós utilizaremos as projeções de 2023 em relação ao Banco do Brasil. Então, vamos coletar esses três dados. E como conseguimos essas informações? Bom, primeiro nós temos a opção de consultar diretamente no site de relacionamento com o investidor da empresa, nesse caso, do Banco do Brasil. E também o acesso aos diversos sites que detêm informações financeiras acerca de várias empresas do mercado. Vamos ao primeiro exemplo. No caso do Banco do Brasil, ele lançou ao mercado um fato relevante no início do ano com o seu guidance, ou as projeções corporativas para o ano de 2023. Entre várias projeções, destacamos aí a projeção de lucro líquido ajustado em bilhões. Então o banco projeta para 2023 um lucro líquido ajustado que pode variar entre 33 a 37 bilhões de reais. Então, já nos deram essa informação acerca da projeção de lucro líquido. Conseguimos a nossa primeira informação que integrará o cálculo do preço-teto. Já temos o lucro líquido, agora precisamos do payout e do número de ações. Em relação ao payout, o Banco do Brasil também publicou no início do ano um fato relevante ao mercado em que comunica que o Conselho de Administração, em reunião, aprovou um payout de 40% para o exercício de 2023, via juros sobre capital próprio e dividendos. Nesse mesmo comunicado, que já foi amplamente difundido em vários sites, ele também colocou de forma antecipada as datas de pagamento dos proventos aos acionistas em 8 fluxos. Então, nesse caso, nós já temos duas informações importantes, o lucro líquido projetado e o payout para o exercício atual. Vamos agora analisar a informação que faltava, que é o número de ações emitidas pela empresa, nesse caso o Banco do Brasil. Nesse slide aqui da apresentação do último resultado reportado pelo Banco do Brasil, destacamos aí o total de ações existentes no mercado, temos aí 2.865.417.020, e aí destaque também o payout para 2023 de 40%. Então, de todo o resultado líquido apresentado no exercício de 2023, 40% serão direcionados aos pagamentos de proventos aos acionistas ou investidores. Então, a partir da análise do site de relacionamento do próprio banco, nós obtivemos as informações necessárias para a realização do cálculo do preço-teto. Agora, não precisa ficar vinculado necessariamente ao site de relacionamento com o investidor da empresa. Veja que no site Fundamentos, nós também, em relação ao Banco do Brasil, conseguimos obter o número de ações que existem no mercado e algumas projeções e indicadores fundamentalistas. Note então essa planilha que nós estamos apresentando agora, com todos os dados que foram coletados através do site de relacionamento com o investidor da empresa, nesse caso do Banco do Brasil, e também nos sites relacionados a investimentos. Temos aí a cotação atual do Banco do Brasil, o lucro líquido projetado para 2023, assim como o payout projetado para 2023, a divisão de projeções em relação ao que foi apresentado naquele fato relevante, e agora passamos a explicar a forma como será calculada cada uma dessas etapas. Bom, no primeiro cenário, considerando que o Banco do Brasil publicou uma projeção que tem uma variação, um valor mínimo e um valor máximo que eles esperam de lucratividade para o exercício de 2023, nós dividimos as projeções em relação a 3 variáveis.
A primeira projeção, considerando o valor mínimo que existia naquele fato relevante, de 33 bilhões. A segunda projeção, uma média entre o maior e o menor valor, 35 bilhões. E a terceira projeção com o valor máximo que estava contido naquele fato relevante, 37 bilhões. Lembre que a variação era de 33 a 37 bilhões. Então, para cada uma dessas projeções, nós vamos fazer o cálculo dividendo por ação, o preço teto, a margem de segurança e o dividend yield projetado, tranquilo? Então vamos por partes. Nessa primeira projeção, com um valor mínimo de lucro líquido ajustado projetado, nós vamos primeiro fazer o cálculo do dividendo por ação. E para esse cálculo nós vamos utilizar o payout projetado, que nesse caso do Banco do Brasil é de 40%, dividido pelo número total de ações. O resultado foi de R$ 4,60 de dividendo por ação pago pelo Banco do Brasil, considerando uma lucratividade projetada de 33 bilhões. O próximo cálculo é o do preço teto. E nesse caso, nós vamos considerar aquele 6% desejado e considerando a filosofia de investimento tratada para essa fórmula de cálculo de preço teto. Considerando um dividendo esperado de 6%, nós pegamos o dividendo por ação já calculado de R$ 4,60 nessa primeira projeção e dividimos pelo dividendo desejado. Agora é importante frisar que esses 6% devem ser calculados e divididos de forma decimal. Então temos aí R$ 4,60 dividido por 0,06. Vai nos apresentar um preço teto na primeira projeção de R$ 76,66. Agora vamos calcular um dado muito importante, que fica a critério do investidor, mas eu aconselho que vocês tenham em mente esse dado: a margem de segurança e o dividend yield projetado. Então, em relação à margem de segurança, ele vai nos dar uma informação relevante acerca da diferença entre a cotação atual de determinado ativo e o valor máximo ou preço teto estabelecido para que você consiga alcançar o que você deseja. E nesse nosso exemplo, um dividend yield mínimo de 6%. Então, é preciso que o investidor esteja atento à diminuição dessa margem de segurança, porque ela vai ser a diferença entre a possibilidade de um retorno esperado por você como investidor quando realizou o cálculo e a frustração nesse investimento. Analise de forma bem atenta, porque aqui nós estamos tratando de projeções. E muito embora, no caso do Banco do Brasil, nos últimos 2 anos, em 2021 e 2022, ele tenha superado as suas próprias projeções, informadas através de fato relevante e do seu guidance, é preciso destacar que isso não é uma realidade em todas as empresas. Então, como se tratam de projeções, elas podem não necessariamente se concretizar e o cálculo apresentar variações que não eram ou deveriam ser esperadas pelo investidor. Então é por isso que você deve calcular a sua margem de segurança e estabelecer patamares máximos até onde você pretende investir para que exista uma proteção em relação ao seu investimento. Tranquilo? Então vamos lá, partindo para o cálculo da margem de segurança. Como é que é feito esse cálculo? Primeiro você pega o valor do preço teto que foi estabelecido por você, nesse caso na nossa primeira projeção, de R$ 76,66, e divide pela cotação atual do ativo que você está analisando. Nesse caso, o Banco do Brasil, a R$ 50,03. O resultado você subtrai ou diminui 1 e multiplica por 100. Com essa multiplicação por 100, o valor ou resultado dessa equação será apresentado de forma percentual. Então, nessa nossa primeira projeção, considerando a cotação atual e o preço teto que ficou estabelecido, nós temos uma margem de segurança de 53,22%. Já em relação ao dividend yield projetado, o cálculo é simples. Basta pegar o dividendo por ação, nessa nossa projeção número 1, mínima, de R$ 4,60,
e dividir pela cotação atual, que nesse nosso exemplo, na data de gravação do vídeo, o Banco do Brasil cotado a R$ 50,03. Então, R$ 4,60 dividido por R$ 50,03. Nessa nossa primeira projeção, foi de 9,19%. Então, confirmadas essas projeções, o dividend yield esperado, considerando todas essas variáveis, é de 9,19%. Agora, uma coisa que precisa ficar clara aqui também para o investidor, que poucas pessoas comentam. Quanto menor for o preço de aquisição por parte do investidor, maior será o seu dividend yield projetado. Então, temos aí uma cotação atual de R$ 50,03 para o Banco do Brasil, mas se você conseguir uma aquisição com valores inferiores a eles, essa economia que você realizou na aquisição será refletida no aumento do dividend yield projetado, obviamente. Porque a partir do momento em que essa informação ou a cotação atual do ativo é considerada para o cálculo do dividend yield projetado, quanto menor o denominador, maior será o resultado. Então, fica claro aí esse cenário para você trabalhar como investidor e também atentar para o preço na aquisição de todos os seus ativos. Em relação aos outros dois cenários ou projeções, vou deixar vocês com os resultados e os cálculos são realizados da mesma forma. No segundo cenário, temos um lucro líquido projetado de 35 bilhões, o dividend yield por ação, considerando o cálculo que já realizado anteriormente, o payout dividido pelo número de ações existentes no mercado de R$ 4,88, um preço teto de R$ 81,33, uma margem de segurança de 62,56 e um dividend yield projetado de 9,75. Já no terceiro cenário, com a projeção de 37 bilhões máxima de lucro líquido do Banco do Brasil, temos um dividend yield por ação, um dividendo médio por ação de 5,16, um preço teto de R$ 86,00, uma margem de segurança de 71,89 e um dividend yield projetado de 10,31. Então espero que tenham ficado claras as informações e a forma como é calculado cada uma dessas variáveis para alcançar o seu preço teto, a sua margem de segurança e o dividend yield projetado. E uma dúvida que pode surgir é, caso não seja possível encontrar no site de relacionamento com o investidor as projeções da própria empresa, o guidance, como é que eu faço para obter essas informações que são necessárias para o cálculo do preço teto? Bom, existem pelo menos duas opções. Temos algumas plataformas pagas que já projetam os lucros para as empresas e inclusive dispõem de informações adicionais, como o próprio preço teto. Então, através de um pagamento, de uma assinatura ou coisa do tipo, você consegue, através dessas plataformas, obter essas diversas informações e esses cálculos já prontos. É preciso ficar atento apenas quais foram a forma como se chegou a esse cálculo para saber se ela se adequa, coaduna com a sua filosofia de investimento e para você ter uma compreensão de como foi alcançada aquela projeção ou aquele cálculo de preço teto, projeção de lucratividade, enfim, os vários indicadores que essas plataformas disponibilizam para os seus assinantes. Outra opção seriam corretoras, bancos e casas de análise, que oferecem essas projeções de forma gratuita ou para os seus clientes. Como bancos, temos aí o Itaú, o BTG Pactual e outros bancos que oferecem vários relatórios aos seus clientes contendo as projeções, análises acerca de vários ativos no mercado financeiro. Casas de análises como a Economática, temos a Suno, temos a Genial Investimentos e várias outras que podem ser citadas aqui, que oferecem relatórios para os seus clientes e também para o público em geral, através de insights ou de relatórios que eles geram e disponibilizam em seus sites, fazendo uma análise mais aprofundada acerca de diversos ativos e setores do mercado financeiro. Então, através delas, você pode obter diversas informações que poderão lhe auxiliar a calcular o preço teto. São opções e fica a seu critério definir quais são aquelas que melhor se enquadrarão à sua forma de investir. Com esses dados, o investidor conseguirá calcular suas projeções de dividendos, o yield projetado e a margem de segurança. E para fechar com chave de ouro, nós temos um passo a passo resumido que traz as principais informações para o cálculo do preço teto atual e do preço teto projetivo, as duas formas apresentadas nesse vídeo.
O preço-teto atual temos como primeiro passo a seleção, como falado no início do vídeo, de ações de setores perenes conforme os critérios que foram tratados nesse vídeo e os critérios que eventualmente você, como investidor, acrescentar e que estão de acordo com sua filosofia e estratégia de investimento. Os critérios tratados no nosso vídeo foram o investimento em setores perenes, com um histórico de dividendos e um histórico de lucratividade. O segundo passo é você obter a informação do histórico de dividendos dos últimos 5 anos, o valor médio deles. E o terceiro passo, que é o cálculo propriamente dito, você vai pegar o dividendo pago por ação, ou DPA médio dos últimos 5 anos, e dividir pelo dividend yield desejado. Nesses nossos exemplos, nós colocamos 6%, mas lembrando a informação, você pode variar esse valor. O resultado dessa divisão será o preço-teto atual. Já em relação ao preço-teto projetivo, o primeiro passo, tal qual no preço-teto atual, é a seleção de ações de setores perenes conforme os critérios. O segundo passo, coletar informações de lucro líquido projetado e payout projetado. O terceiro passo, você pega o payout projetado, esse valor, e divide pelo número total de ações. O resultado será o dividendo por ação, ou DPA. A quarta etapa do cálculo é para encontrar o nosso preço-teto, que é a informação principal desse cálculo. Você pega o dividendo por ação encontrado anteriormente, o DPA, e divide pelo dividendo desejado. Em nossos exemplos, como dito anteriormente, nós utilizamos 6%. E lembre de colocar esse valor de forma decimal, no caso de 6%, 0,06. O resultado dessa divisão será o preço-teto projetivo. O quinto passo é encontrar a margem de segurança. Então nós temos a utilização do preço-teto, que foi encontrado no passo anterior, dividido pela cotação atual, menos 1 vezes 100. O resultado disso vai ser apresentado em forma percentual, é a margem de segurança. E o último passo é encontrar o dividend yield projetivo. O cálculo é simples. Você vai utilizar o dividendo por ação, ou DPA, que foi encontrado no terceiro passo, e dividir pela cotação atual do ativo que você está utilizando como parâmetro para o cálculo. O resultado, como dito, é o dividend yield projetivo. Então, amigos, com as informações que foram apresentadas, eu espero sinceramente poder ter contribuído com sua trajetória vencedora de investidor. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.